Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula 25. Introdução à termoquímica é um objeto de conhecimento. Detalhamento, processos endotérmicos e exotérmicos. Vamos à nossa aula. Vocês sabiam que várias reações do nosso cotidiano, elas ocorrem com a perda e ganho de energia na forma de calor? E será que esses tipos de reações, elas ocorrem com muita facilidade na nossa rotina? O que vocês acham? Sim, aí eu trago um exemplo para vocês, que são as compressas quentes e as frias, que são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são acionados. Essas bolsas instantâneas, frias ou quentes, elas são usadas pelos nossos atletas, principalmente quando eles sofrem distensões musculares. E dentro dessas bolsas instantâneas existem dois compartimentos, um contendo água líquida e um outro contendo sal, que absorve ou libera calor quando em contato com a água. E na química, existe um ramo que estuda essas trocas de energia na forma de calor, que é a termoquímica. É um ramo da química que vai estudar as reações e os processos de mudança de estado físico, que envolve troca de energia na forma de calor. Então, a termoquímica é uma ciência que vai estudar, as reações e os processos de mudança de estado físico que envolve a perda e o ganho de quê? De energia na forma de calor. E aí, nós vamos agora para o laboratório. Lá, nós vamos encontrar a quimiquinha fazendo uma reação química. E aí, eu quero que vocês observem se está ocorrendo perda ou ganho de energia. Vamos assistir? Então, o que vocês observaram, Que a quimiquinha, ela tá fazendo aí, gente, um experimento. Ela tá pegando o sódio, que está dentro desse recipiente, e ela está reagindo, com o oxigênio. O sódio, ele tem uma reação muito violenta, tanto que vocês podem observar aí que ocorre uma explosão, Ocorre essa explosão porque esse tipo de reação libera muito calor, E esse calor que é liberado nessa reação, ela é suficiente para queimar todo o gás hidrogênio que é produzido. E aí, essa reação aí, ela ocorre, fazendo esse produto final, uma explosão.
Então, toda reação de combustão, eu já posso dizer que é uma reação que ocorre liberando calor, ok? E na termoquímica, existem dois tipos de reações químicas. Reações exotérmicas e reações endotérmicas. As reações exotérmicas são aquelas em que o sistema libera calor, né? Então, ela perde calor para o ambiente numa reação exotérmica. E aí, observem, né, nesse desenho, olha, como ela está liberando esse calor, né? Está perdendo esse calor para o sistema. E o ambiente aquece, tá? Nas reações endotérmicas, o sistema, ele ganha energia e o sistema esfria, tá? Então, na reação endotérmica, é mais quente que o ambiente. E a reação endotérmica, ela é mais fria que o ambiente. Na primeira imagem, nós temos aí a combustão, né? A combustão é um processo químico que ocorre com liberação de calor. E nós temos aí um pedaço, na imagem 2, nós temos aqui um pedaço de gelo, não é verdade? Se eu pegar esse pedacinho de gelo e colocar em cima de uma mesa a uma temperatura ambiente, o que vai acontecer? Ele vai receber calor, né? Ele recebe calor. E aí o que provoca? Ele vai mudar de estado físico, ele vai passar do estado sólido e vai passar para o estado líquido, ok? E agora vamos à definição de processos exotérmicos. Os processos exotérmicos são aqueles em que a energia na forma de calor envolvido na reação é liberada para o meio. Então, todo o processo exotérmico ocorre com liberação, né, de energia na forma de calor para o meio. Não podemos esquecer isso. Essas reações exotérmicas que ocorrem, né, com a liberação de energia na forma de calor, quando elas são demonstradas, né, no laboratório, elas se tornam reações químicas interessantes e, às vezes, emocionantes, né, para quem está assistindo, geralmente os alunos. Primeiro porque essa reação sempre vai ocorrer com a liberação de energia, né? Sempre ela libera energia na forma de calor. E aí, aos nossos olhos, né, isso é interessante e muito emocionante, porque a gente consegue ver faíscas, explosão, como a gente viu, né, na animação, chamas, fumaça, sons, além de calor, tá? E aí a gente vai voltar novamente ao laboratório, né? Dessa vez, quem foi ao laboratório fui eu, e eu fui realizar, gente, uma experiência que é chamada experiência do vulcão. E nessa experiência a gente vai ver, tá? O envolvimento desse tipo de reação química, que é a reação exotérmica, no qual ela ocorre com a liberação de energia na forma de calor. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo e percebam, né, essa liberação de calor que está ocorrendo, tá bom? Vamos lá assistir?
Hoje nós vamos realizar um experimento simples, a experiência do vulcão de bicarbonato de sódio e vinagre, que vai demonstrar uma reação química e seus efeitos visuais. Para realizá-lo, são necessários materiais básicos como bicarbonato de sódio, vinagre, corante alimentar e você, deve construir o seu próprio vulcão. E eu construí o meu vulcão aqui. E agora vamos observar a reação. A mistura de bicarbonato de sódio e o vinagre provoca uma reação exotérmica, liberando calor. As bolhas do gás carbônico criam a aparência de uma erupção vulcânica, sendo acompanhada de espuma que derrama pela encosta do vulcão. Olha que legal! Então, o que a gente observou, Que ao misturar o bicarbonato de sódio e o vinagre, ocorreu, como resultado aí dessa reação, um tipo de reação exotérmica, ou seja, ocorreu uma liberação de calor. Além disso, as bolhas de gás do gás carbônico criaram aí uma aparência de uma erupção vulcânica, sendo acompanhada de espuma que derrama pela encosta do vulcão. Porque nessa reação, gente, a gente vai ter a formação do gás carbônico. É ele que foi responsável ali, para acelerar essa reação e liberar essa energia na forma de calor. E observem aí a representação química, a equação química dessa reação do bicarbonato de sódio e com ácido acético. Então, quando essas duas substâncias aqui, elas são misturadas, ocorre aí uma energia, de quebra dessas ligações químicas. Nessa quebra dessas ligações químicas, novas substâncias são formadas, que é o acetato de sódio, a água e o dióxido de carbono. Só que para ocorrer aí, gente, a formação dessas novas substâncias, foi necessário que nessa reação química aí ocorresse a liberação de energia na forma de calor. E aí eu classifico esse tipo de reação como sendo exotérmica, ok? Vocês já ouviram falar do besouro bombardeiro? Não, mas vocês vão conhecer esse besouro agora, nesse vídeo. Vamos lá assistir? Os besouros bombardeiros têm a infame capacidade de sintetizar e liberar rajadas rápidas de líquido fedorento e quente pelas suas extremidades traseiras. Essas emissões nocivas podem matar outros insetos ou fazer com que potenciais predadores recuem. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por C6H4OH2, Aq, mais H2O2, Aq, enzimas C6H4O2, Aq, mais 2H2O, L-hidroquinona. As emissões das bombas variam de secreções lentas a rajadas rápidas, quentes o suficiente para queimar e manchar a pele humana. Suas defesas cáusticas irritam os olhos e o sistema respiratório dos predadores, muitas vezes causando incapacitação dolorosa, mas temporária.
besouro bombardeiro, ele produz uma solução quente. Essa solução quente, ela é muito fedorenta e é uma forma de defesa desse besouro, né? Então, quando vem o inimigo, ele dá uma rajada com essa solução quente. Se o ser humano tiver contato, né, com essa solução, o que acontece? Queimadura, ele consegue queimar, né? E o resultado disso são várias reações químicas que ocorrem liberando o calor, ou seja, é uma reação exotérmica. O que eu posso concluir, né? Que no meu cotidiano eu tenho essas reações químicas que elas ocorrem, elas são naturais, né? Elas ocorrem com os animais, ela ocorre nas reações químicas nos laboratórios, ocorre também no nosso organismo. Quantas reações exotérmicas estão ocorrendo agora no meu organismo? Várias, tá bom, gente? E agora a gente vai representar essa reação exotérmica graficamente. Graficamente, nós podemos representar esse tipo de reação exotérmica, tá? Eu quero que vocês observem aqui, ó, isso aqui, ó. Esse gráfico, ele exibe o quê? Uma linha descendente, né? O que significa isso, professora? Que a energia, olha aí, que a energia necessária para quebrar as ligações aqui, ó, dos reagentes é bem maior que a energia liberada para formar novas ligações nos produtos. Tá certo, gente? É isso que quer representar o gráfico, ok? E aí a gente vai ter que, numa reação exotérmica, a variação de entalpia, ela vai ser menor que zero, ok? E, novamente, nós vamos ao laboratório. Olha que legal, né? Estamos indo várias vezes ao laboratório. Vamos lá, vamos ver o que a quimiquinha ela vai nos trazer, tá certo? Eu já vou dar umas dicas para vocês, que é a última exemplo de reação exotérmica. Vamos ver aí a novidade. Hora do experimento! Então, gente, olha que legal esse experimento, né? Esse experimento, ele é bem simples, ele é bem divertido e ele mostra, né, que o resultado da reação da água oxigenada com catalisador, ele faz com que a reação acelere e produz essa grande quantidade de espuma. Por isso que é chamado de pasta de dente de elefante. Quando a gente espreme assim a pasta de dente, não fica assim, né? Sai todo aquele produto. Por isso que tem esse nome aí, bem interessante, né? Engraçado. Isso aí demonstra, olha aí, observe que sai até um pouco de calorzinho, né? Quente, ela esquenta isso aí. Houve uma liberação aí de calor. Então, essa reação, a reação da água oxigenada, né,
com um catalisador acelerando essa reação, eu tenho como resultado uma reação exotérmica. Ok? E agora nós vamos definir o que são processos endotérmicos. Processo endotérmico é qualquer reação química que absorve calor. Olha aqui, isso aqui é bem importante, né? Guardar essa informação. Processo exotérmico libera calor para o ambiente. No processo endotérmico, as reações químicas vão absorver calor de seu ambiente. A energia absorvida fornece a energia de ativação para que essa reação ocorra. Uma marca registrada desse tipo de reação é a sensação de frio, tá? Então, quando se absorve calor, né, para o sistema, absorve calor, o ambiente resfria-se. Por isso que ela está dizendo que a gente tem uma sensação de frio. E agora a gente vai conhecer exemplos de processos endotérmicos. Temos aqui vários processos, temos aí a dissolução de sal na água, temos a fotossíntese, temos também o preparo, né? Quando a gente vai cozinhar um ovo, a reação que está acontecendo ali é uma reação endotérmica. A mesma coisa como estamos assando um pão. E a evaporação da água, que não é uma reação química, mas uma mudança de estado físico, é um processo endotérmico, ou seja, envolve a absorção de energia na forma de calor, ok? E podemos também representar esse tipo de reação graficamente. Observem. Olha como o gráfico é diferente dos processos exotérmicos. Observem aqui que agora você tem uma linha ascendente, né? Eu quero que vocês observem aqui, ó. Nesse gráfico, ele exibe uma linha ascendente. O que significa isso, professora? Que a energia absorvida para formar os produtos, ela é o quê? Ela é maior que a energia liberada durante a quebra das ligações dos reagentes. Agora, nós vamos falar sobre as mudanças de estados da matéria. Nós sabemos que a matéria ela pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso. E que ela recebe nomes especiais, específicos, não é verdade? Então, dependendo da mudança de estado para o outro, ela pode ser fusão, pode ocorrer aí uma condensação, uma sublimação. E aí, como é que ocorre essa mudança? Elas ocorrem liberando e absorvendo energia? Sim, elas ocorrem liberando e absorvendo energia. E quais são as mudanças de estados físicos da matéria que são processos exotérmicos? E quais são os endotérmicos? É isso que eu quero falar para vocês, tá bom? Então, a gente está vendo aqui várias imagens, né, de processos que ocorrem com aumento, com a temperatura,
com a perda e com ganho de energia na forma de calor. Os processos endotérmicos são a fusão, tá? Que é a passagem do estado sólido para o líquido. Temos a vaporização e temos a sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, esses são os exemplos de mudança de estados físicos que são processos endotérmicos. E os processos exotérmicos, quais seriam os processos exotérmicos? A solidificação e temos também a condensação, tá? A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, para ocorrer essa mudança de estados físico, é necessário liberação de energia. Ok? E agora vamos aplicar esses conceitos? Considere as 3 situações mostradas nas imagens a seguir. Então, na primeira situação, eu tenho a queima do palito de fósforo. Na segunda situação, eu tenho a fusão, ou seja, eu tenho uma mudança de estado físico, né? Lembrando que a fusão, ela é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá bom? E na terceira imagem, eu tenho a fotossíntese, que é uma reação, eu tenho aí 2 reações químicas, né? E eu tenho uma mudança de estado físico, tá bom? Letra A. Qual é o processo representado pela imagem 1, né? A imagem 1 é a queima do palito de fósforo. Toda combustão é um processo químico e ocorre com a liberação de calor. Então, eu posso dizer aqui na questão letra A, que o processo, deixa eu aqui aumentar isso aqui, tá? Eu posso aqui dizer, né, na letra A, que o processo representado por aquela imagem é um processo exotérmico. Aqui. Exotérmico. É uma reação que ocorre com a liberação de energia. Agora vamos analisar, né, a questão B. Qual o processo representado pela imagem 2? A imagem 2 é a fusão. Isso daí não é reação química, é mudança de estado, é a mudança de estado físico, tá? Então, na questão número 2, eu tenho aí um pedaço de gelo, deixa eu mostrar, um pedaço de gelo, e esse gelo, né, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, a fusão, ele é um processo endotérmico. Processo endotérmico. E na letra C, né? Aqui, qual o processo representado pela imagem 3? Na imagem 3, eu tenho a fotossíntese, que é um processo endotérmico, tá bom? Essa é uma reação química, né, no qual as plantas produzem
o seu alimento absorvendo a energia do sol, tá certo? E assim a gente termina a nossa aula de hoje.